O candidato à presidência da República, Francisco Lopes, defendeu quinta-feira em Porto Alegre que o país precisa de processos semelhantes à Revolução Republicana de 1910 ou ao 25 de Abril de 74 para acabar com o domínio dos grupos económico-financeiros e das multinacionais sob o poder político. Então, a situação que temos aproxima-se de outros momentos em que foi necessário empreender profundas rupturas e mudanças na sociedade portuguesa. Tivemos isso em 1910, com a Revolução Republicana e a eliminação da República. Em 25 de abril de 1974, portanto, com a liquidação do fascismo e todo o processo de avanço, transformação progressista que se verificou. Hoje, portanto, iguais processos de mudança são necessários, porque o sistema de poder que está instalado, tanto em que os grupos económicos e financeiros e as multinacionais dominam o poder político e entrosam todos os aspectos da vida nacional, precisa de ser substituído, profundamente substituído. Tem uma diferença, no entanto, da situação atual em relação àquilo que eu referi de 1910 e 1974. É que nós temos uma Constituição da República Portuguesa, que é a lei fundamental do país, e essa Constituição, apesar das alterações que lhe foram introduzidas, das entorces, dos golpes e dos abscessos, continua a ter o projeto de desenvolvimento, o projeto político que Portugal precisa. O problema é quem tem estado no governo, quem está na presidência da República, considera a Constituição um texto morto e faz uma prática política contrária à Constituição. Francisco Lopes, que falava durante um jantar convívio que juntou cerca de 200 apoiantes da sua candidatura, afirmou ainda que não aceita que o atual Presidente da República tenha sido o padrinho do entendimento entre o PS e o PSD para a aprovação do Orçamento de Estado para 2011. E a nossa candidatura não aceitou o critério do Presidente da República de ser o padrinho deste entendimento entre o PS e o PSD, amando dos grupos económicos, que desta vez não fizeram o habitual, trabalhavam por trás dos corredores, dos gabinetes. Não, desta vez constituíram-se em comissão para a aprovação do orçamento e andaram andaram a chegar lá às portas e a abrir-lhe as portas para lhes dizerem, sim senhor, aqui está o orçamento que nos serve. O embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal pronunciou-se a favor da aprovação do orçamento. O Durão Barroso e os comissários europeus pronunciaram-se a favor do orçamento português. A senhora Merkel e os ministros do governo alemão pronunciaram-se a favor da aprovação do orçamento alemão, do orçamento português. Portanto, isto é este conglomerado de interesses que nada têm a ver com os interesses nacionais, ditaram, portanto, esta aprovação, portanto, deste orçamento, porque é um orçamento que responde aos especuladores e à banca, não responde, portanto, às necessidades e aos interesses nacionais. O candidato presidencial, apoiado pelo PCP, classificou ainda de cinismo político as declarações do candidato à presidência da República, Cavaco Silva, que manifestou muita apreensão com o desprestígio da classe política.